Oi pessoal, vamos dar início aqui agora à nossa terceira aula de Introdução à Engenharia, do curso de Engenharia Eletrônica da Faculdade Netcom. Meu nome é professor Ricardo Silva Borges. Então, nossa terceira aula será Por que estudar a História da Engenharia. A bibliografia que estamos utilizando é do livro Introdução à Engenharia e Conceitos, Ferramentas e Comportamento, do Walter Antônio Basso e Luiz Teixeira do Vale Pereira. Então, por que estudar engenharia, né? Muito importante saber, né? Quando surgiu a necessidade de inovação, de tecnologias no mundo, né? Então, a história da engenharia confunde-se com a própria história da humanidade, né? Porque ela é longa, envolvente, empolgante e reveladora. Também é cheia de aspectos que nos motivam cada vez mais conhecer e buscar essa fascinante profissão, certo? Como a gente já havia até comentado nas aulas anteriores, a engenharia está em processo de mudança constante. Então, é importante conhecermos um pouco das raízes, do sucesso, dos fracassos e dos esforços realizados ao longo do tempo para construir o que somos e para que possamos compreender o estágio em que a engenharia hoje se encontra, para nos situarmos no tempo e valorizarmos o que? O futuro. Correto? Então, a evolução da humanidade se processa de forma contínua, caminhando ao saber da cultura, dos contextos históricos e sociais, certo? Então, toda essa mudança, desde o homem da época da pré-história até atualmente, a engenharia estava ali presente, certo? Então, tem se observado, né, alguns aspectos esporádicos de maior transformação quando os processos científicos retumbantes acontecem, quando invenções tecnológicas inovadoras chegam ao mercado consumidor. Isso acontece basicamente em duas oportunidades, quando diante de uma grande crise e guerras ou catástrofes mundiais, certo? Então, isso também está relacionado também, né, com o surgimento da engenharia, entre outros fatores. Então, nessas oportunidades mais expressivas, os engenheiros estão lá como elementos fundamentais, né? Para procurar soluções, para a procura de soluções, para concretização de ideias ou mesmo para a administração de serviços necessários à execução do processo, né? Ou seja, conforme a necessidade do público, da população, o engenheiro ele é utilizado justamente para quê? Para propor soluções desses problemas, né? Para minimizá-los ou neutralizá-los através das novas tecnologias adquiridas, certo? Ou seja, melhoria contínua em seus processos e serviços. Então, analisando a história, logo percebemos que ela é de fato permeada de significativos desenvolvimentos que marcam profundamente o destino da humanidade, né? Então, um exemplo que a gente pode observar, né? Engenheiros criam ferramentas para auxiliar no combate ao coronavírus no Rio Grande do Norte, certo? Um exemplo também que ocorreu aqui no Maranhão foi o nosso próprio coordenador Caio Nogueira, né? Que desenvolveu um projeto, né, da estação de desinfecção aqui no estado do Maranhão, certo? Então, a gente observa aqui um exemplo claro, né, de que o engenheiro sempre procura o quê? Saciar a necessidade da população. E o exemplo claro foi justamente essas cabines, né? Que foi uma forma, né, de prevenção de combate ao Covid-19, né? Que é o novo coronavírus. Então, na história da evolução social, a capacidade do ser humano de dar formas a objetos naturais e a empregá-los para determinados fins, como por exemplo a fabricação de ferramentas e utensílios domésticos. Então, um exemplo bem claro que a gente observa todo esse processo no decorrer desses anos, onde temos o que? O papel do engenheiro. Né? Então, essa habilidade tem sido entendida como uma das responsáveis pelos grandes estágios de desenvolvimento que hoje experimentamos. Então, as mais antigas ferramentas produzidas, né, por hominídeos da época da cerca de mais ou menos aproximadamente há 12 milhões de anos atrás, né, no período paleolítico da pedra lascada, consistindo apenas nas pedras lascadas, nos ossos, como vocês podem observar na imagem abaixo, nas madeiras e nas conchas usadas de forma que rudimentar, certo? Então,
o homem, desde esse período, a gente observa que as ferramentas, elas foram o quê? Se aprimorando no decorrer dos anos, certo? Então, esse fato desse aprimoramento, a qualidade dos seus produtos, consequentemente, a engenharia está ali presente, certo? Sempre buscando o quê? Inovação para saciar a população local. Então, alguma das primeiras técnicas empregadas pelo homem é o que? Abraço de alavanca, o polimento das pedras e a produção de fogo, certo? Ou seja, são técnicas que a engenharia está ali presente, né? Então, as mais antigas ferramentas produzidas, né, como a gente já havia comentado, né, esses primeiros instrumentos dos homeodídeos, né, que é do período lascado, já paleolítico, na verdade, já podia o quê? Carnear a um animal, cortar árvores, defender-se de ataques e construir abrigos, né? Ou seja, diferente do animal, né, o ser humano é um ser racional. Então, consequentemente, ele sempre procura o quê? Melhorias na sua forma de caçar, na sua forma de se abrigar, entre outros fatores, né? Ou seja, na sua forma de se expandir pelo mundo. Isso podemos observar como um fator histórico a engenharia presente. Então, além do mais, construir um machadinho a partir de uma pedra bruta envolve bem mais raciocínio, planejamento, experiência e habilidade que possamos o quê? Imaginar ou pensar, né? Então a gente pode observar que essas alterações, essas mudanças, desde esse período a engenharia está presente. Então podemos afirmar que a evolução social também é um fruto de aparecimento e do constante aprimoramento de um tipo de indivíduo preocupado com o desenvolvimento e técnicas, né? Então a gente observa, né, que o homem sempre buscou essa melhoria em seus processos, seus serviços, né? Buscando mais flexibilidade para que eles possam desenvolver suas tarefas da melhor forma possível. Então, isso nada mais, nada menos é o emprego da engenharia. Então, como o evento, como a gente observou anteriormente, o surgimento, né, dessa alavanca, a gente pode observar que a engenharia está presente, né? Ou seja, tudo indica que as técnicas primitivas tiveram origem na descoberta da alavanca, quando o homem sentiu que podia mover cargas bem mais pesadas do que as que normalmente movia apenas com os próprios braços, né? Então a gente pode observar essa relação, né? A FP vezes DP é igual a FR vezes DR, né? Ou seja, como vocês podem observar, o peso, né, é considerado como FR, a força, né, resultante, e temos ali a força P, né? Então a gente observa que quanto mais próximo do apoio, né, a relação acima mostra quanto maior a distância entre o ponto de aplicação da força potente, né, e o apoio, menor deve ser o que? A força aplicada para mover o objeto. Certo? Então, quanto maior for essa força peso, ou seja, a força aplicada, mais fácil será o que? Mover essa força resultante, que no caso é a força peso. Então, podemos observar, né, que no domínio do fogo, conseguindo através da fricção de dois pedaços de madeira, onde provavelmente foi observado o efeito de atrito entre os galhos secos balançados pelo vento, né? Então o homem observou que a fricção realizada entre o vento entre dois galhos poderia o que? Ocasionar uma temperatura abaixo da normal, né? Ou seja, um caso de baixa temperatura. Então, consequentemente, quando ele intensificou essa fricção entre galhos, ele observou que ocorreu o efeito químico, que foi o surgimento do fogo. Já no período neolítico, né, podemos observar que foi o período da pedra polida, ocorreu a evolução da técnica, provocada um conjunto de modificações culturais, caracterizado pela introdução de animais na agricultura. Justamente ocorreu também o período da Revolução Agrícola, né, onde o homem teve o domínio, né, tanto na agricultura
quanto no domínio dos animais, né? Da modelagem, da cerâmica, da fabricação do vinho e da cerveja, ou seja, aprimoramento da organização social. Então o homem começou a dedicar-se às novas descobertas e realizar obras de maior porte. Como vocês podem observar na imagem abaixo, as 3 pirâmides lá no Egito, né, onde a engenharia lá, né, estava bastante presente, né, que até hoje muitas pessoas ainda ficam impressionadas com as construções da múmia, né? Como vocês podem observar nessa imagem à direita, né? Como por exemplo a parte de compartilhamento, a parte do poço, as câmaras subterrâneas, certo? Ou seja, para esses períodos, tais tecnologias, né, eram, até hoje é algo incrível quando a gente para pensar como o homem conseguiu fazer tais construções. Então, a Eolipida, né, é um tipo de máquina a vapor inventada por Heron de Alexandria, né, mesmo sendo construída apenas com um brinquedo ao dono, né, o dono, a Eolípida muito bem demonstra a preocupação e a curiosidade do ser humano em utilizar os recursos da natureza de forma mais elaborada e também simbólica, né? Consequentemente, né, o homem conseguiu produzir o que? Vapor com esse equipamento e foi desenvolvendo, né, para a produção já na indústria e entre outros fatores, né? Então, após a idade da pedra lascada e da pedra polida, o homem começou o que? A conhecer, trabalhar e utilizar os metais, né? Já o cobre e o estânio foram os primeiros metais trabalhados, tendo sido usados inicialmente para a fabricação de instrumentos de caça e de defesa, justamente no período do bronze, né? Vocês podem observar na imagem abaixo. Espera aí. Vamos agora para o slide 21. Certo? Então, por volta do ano 2000 a.C., houve a invenção do alfabeto para a escrita e a numeração. O homem passou a utilizar o processo de fundição e dos metais, né? Ou seja, com o aprimoramento da escrita e do metal, o homem conseguiu o quê? Se expandir mais seu conhecimento, né? Então a engenharia começou a se enriquecer cada vez mais, né? Ela se ramificou rapidamente, certo? Então nesse período a arquitetura foi enriquecida, né, com novas técnicas, desde a invenção da roda e da construção das primeiras máquinas simples, onde essas novas invenções colaboraram para que se promovesse a transformação das antigas sociedades rurais patriarcais em cidades governamentadas, né? Então a gente pode observar que também teve o surgimento da gestão, né, desses processos, desses serviços, onde a engenharia ela continuou se aumentando, né? Onde a engenharia, né, ela foi tendo um papel fundamental na construção da sociedade no decorrer dos anos. Então, como regra da convivência política mais elaboradas, como a construção de templos, aquedutos, estradas e palácios, tanto na Roma como na Grécia, né? Onde tais construções, onde a gente pode observar por lado da construção civil, foi algo muito marcante, né? Então, alguns fatos marcantes também ocorreram no Egito, que utilizaram o papiro, né, para a escrita, onde foi o primeiro instrumento onde teve o que? A comunicação entre povos e países diferentes, onde também isso foi muito importante para o domínio da engenharia no mundo, né? Então esse fato marcou profundamente a civilização romana, já canalizavam as águas do rio Nilo para irrigação. Então, os povos mediterrâneos e escandinavizados, né, desenvolveu técnicas para sofisticadas para a construção de navios e ao mesmo tempo que Jerusalém surgia um sistema subterrâneo para o fornecimento de água e na China era publicado o primeiro manual de matemática, né? Então, com tais fatos que ocorreram, consequentemente a engenharia deu um salto enorme, certo? Onde foi sempre tendo com o objetivo que suprir as necessidades da população local e consequentemente do seu desenvolvimento. Então, os chineses antigos inventaram a pólvora, o foguete, a bússola magnética e o sismógrafo, que observava sistematicamente os céus
à procura de explicação mais elaborada para os fenômenos à sua volta, né? Então, como a gente pode observar nesse sismográfico, como a imagem à direita, era um detector de terremoto, onde tinham águas, onde tinham mais esferas contidas na boca dos dragões, aí na parte superior, onde quando ocorreu uma trepidação, né, um terremoto, consequentemente essas bolas elas caíam na boca do sapo, onde isso caracterizava, né, que estava ocorrendo o terremoto no local. Então, um marco importante para a disseminação, né, da ciência e da técnica foi em 1950, onde Johannes Gutenberg aperfeiçoou-se na invenção chinesa da impressão e implementando esse tipo de moldes metálicos para a composição gráfica e mecanizou o processo garantindo uma impressão mais rápida, né? Então isso aí também foi muito importante para o mundo, né? Esse desenvolvimento, onde foi mais fácil trocar informações e detalhar mais o que estava sendo especificado em cada documento. Então, esse fato injetou novo dinamismo, né, no processo intelectual, porque daí os conhecimentos passaram a circular com maior velocidade, pois podiam ser produzidos mais facilmente. Até nessa época os conhecimentos só circulavam verbalmente ou através de manuscritos e eram raros e de difícil reprodução, né? Então, isso aí foi muito importante, né, para dar um marco inicial e para o desenvolvimento da população e, consequentemente, da engenharia. Então, muito obrigado e encerramos aqui a nossa terceira aula.